Bom dia, galera do segundo ano. É um prazer, né, narrável estar com vocês hoje, né, depois de uma semana de prova aí. Provinha simples, né, que todo mundo se sobressaiu muito bem. Então, assim, é, acredito que todos tenham se sobressaído, né, uma vez que as provas aí comentaram que foram bem rápidas, né. Então, assim, sem delongas, hoje, excepcionalmente, estou gravando a aula para vocês, né, em virtude da lentidão da internet. Então, espero que vou disponibilizar o link para vocês e, mediante a isso, lá nos comentários do YouTube, né, coloquem o número da chamada de vocês para que isso possa ser computado como presença. Hoje, a aula 31 e 32, nós já vimos um pouco disso, né, que é partidos políticos e eleições, na página 40. Então, vou rememorá-los, né, e a gente vai dar uma passada. Lembrando também, senhorita Duda, aquele assunto tá vislumbrando na cabeça ainda, tá? Para quando a gente tiver uma aula aí propícia, um momento propício para que a gente possa discutir aquela questão que muito me chamou a atenção, me interessou bastante. Tenho certeza que a gente vai ter uma aula extremamente produtiva em cima daquilo, né, em cima das considerações. Tá legal? Então, gente, assim, página 40, né? Começa assim a apostila de vocês. Partidos políticos e eleições. Então tá lá. O crítico literário estadunidense Harold Bloom, professor da Universidade de Yale, dedica um capítulo do livro Gênio, os 100 autores mais criativos da história da literatura, isso foi em 2003, a cada um dos 100 escritores que ele considera os mais importantes na literatura universal. O único brasileiro da lista é Machado de Assis, considerado por Bloom. Então, assim, para esse americano, ele coloca o maior literato negro surgido até o presente. Machado de Assis é uma espécie de milagre, mais uma demonstração de autonomia do gênio literário quanto a fatores como tempo e lugar, política e religião. Isso é o crítico Bloom colocando, né? Então, no século XIX, o Brasil, né, como traz a postura de vocês, nós éramos escravocrata. Era um regime monárquico onde a industrialização ainda estava bem distante de ocorrência dentro do território brasileiro. Já existia na Europa Ocidental, né, mas aqui no nosso país ela era bem distante. Estou colocando isso porque Machado de Assis, né, ele escreveu vários textos, né, procurando explanar sobre a política vivenciada dentro do nosso território. Né? Então, assim, no terceiro parágrafo está lá. Não bastava associá-las, era preciso dar-lhes um governo idôneo. Hesitei na escolha. Muitos dos atuais pareciam-me bons, alguns excelentes, mas todos tinham contra si o existirem. Explico-me. Uma forma vigente de governo ficava exposta a comparações que poderiam amesquinhá-la. Era-me preciso ou achar uma forma nova ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente, adotei o segundo alvitre, e nada me pareceu mais acertado do que uma república, à maneira de Veneza. O mesmo molde e até mesmo o epíteto, obsoleto sem nenhuma analogia em suas feições gerais, com qualquer outro governo vivo. Cabia-lhe ainda a vantagem de um mecanismo complicado, o que era meter à prova as aptidões políticas da jovem sociedade. Machado de Assis, ele faz essa breve explanação sobre a República Brasileira que estava, digamos assim, se moldando, criando forma. Então, assim, toda vez que nós falamos de sistema de governo e dos partidos políticos do território brasileiro, né, nós temos que nos remeter a como que eles foram formados, que vimos anteriormente, para podermos analisar aí como que é a situação hoje, né?
como que isso pode ser apresentado para nós de uma maneira que possamos entender, né, as suas características, a sua caracterização. Então, assim, eu costumo dizer que partido político ele é a organização de forças de uma comunidade em forma de um corpo político. E o objetivo dele é de formar uma sociedade justa. Tá? Então, uma força, né? O partido político ele provém de uma organização, de uma força da comunidade, e ele tem o objetivo sempre amenizar e melhorar o poder da sociedade como um todo. No mundo da política institucional, né, no contexto dessa disputa pelo poder que existe em todo, digamos assim, todo o cenário político de um governo, existem poucas formas de organização que são tão fluentes quanto os partidos políticos. Né? Quando eu digo isso, é que não é por acaso que grande parte das discussões sobre reforma política ou outras questões políticas, elas trazem uma forma de organização política de delimitar as ações, as atitudes. Eu lembro que eu coloquei para vocês que o teórico, né, o Max Weber, ele se dedicou a fazer um livro colocando essas questões referente a áreas políticas. Ele define brevemente o partido político como uma associação que visa com um fim deliberado e o mesmo objetivo, como a realização de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja de cunho pessoal. Isso essa criação desse partido político ele é destinada a obter benefícios, poder e até mesmo, consequentemente, uma glória, um status para os chefes de governo. Então, se a gente analisar essa questão do Max Weber, né, ele coloca que dentro da política é preciso evidenciar os pontos centrais, né, que vão estruturar essa instituição enquanto caráter de uma associação, né, que vai vir ilustrado ficticiamente pela realização das vontades de uma sociedade. Ou seja, surge para fazer uma menção às vontades do povo, mas que certamente nem sempre ocorre esse objetivo. Então, nesse sentido, gente, nós podemos observar claramente que a questão da política e do surgimento desses partidos políticos como organização, eles são muito mais amplos e complicados, né, de quando apareceram. Então, nesse contexto da democracia representativa, os partidos políticos, eu posso dizer que eles vão se tornar figuras de representação de posições ideológicas e de vontades coletivas, bem como uma simbologia dessas posições, desses conceitos, né? E eles também vão servir de parâmetros para um ponto de conversão de energia focada naquilo que a sociedade quer, pelo menos na teoria e em tese, tá legal? Então, assim, os partidos políticos, em um contexto, mais uma vez, num contexto democrático, obviamente que são importantes ferramentas para identificar o que a gente pode esperar de um candidato ou de um governo. Mas nem todos têm o conhecimento ou o tempo necessário para realizar as pesquisas e construir uma opinião, digamos assim, mais apurada sobre o comportamento de um político que está pleiteando um cargo. Então, o partido, enquanto agremiação, ele vai professar valores de ideologias, de referências em relação àquela política, mas sempre com a fala, sempre com o diálogo de que é para o povo.
Então não é possível prever o comportamento, obviamente que não é possível prever o comportamento de um político quando ele já está no seu mandato. Mas se tivéssemos aí a possibilidade e a vontade de pesquisar, obviamente teríamos aí alguns candidatos, né, que quando fossem eleitos, né, teríamos aí já uma noção do que são capazes e não capazes de fazer, tá legal? Então assim, na página 41, vamos falar um pouquinho de sistemas eleitorais, ou seja, eleições e partidos políticos. Então começa assim no primeiro parágrafo. Talvez o primeiro grande desafio político de uma sociedade tenha sido selecionar seus líderes e representantes. Percorreu-se um longo caminho desde as escolhas tribais até os complexos sistemas eleitorais dos dias atuais. O resultado é um quadro complexo do qual participam partidos políticos, ideologias, classes sociais antagônicas e diferenças nos sistemas eleitorais. Logo no início. Talvez o primeiro grande desafio político de uma sociedade tenha sido selecionar os seus líderes. Por que isso soa, selecionar os seus líderes, no caso eleger, seja um grande desafio? Eu posso colocar para vocês que às vezes nós, quando eu digo nós, né, procurem, eu estou generalizando, mas assim, grande parte da maioria se deixa levar, né, por promessas ou então por feitos, né, de agraciar o eleitor e o eleitor vai lá, vota no cara e posteriormente o cara é um péssimo governante, é um péssimo funcionário público e aí coloca-se quem que o elegeu? A sociedade, a maioria. Ah, mas eu não votei nele. Mas espera aí, nós vivemos numa democracia, então obviamente nós temos que respeitar a decisão dessa maioria como um todo. Então, a grande dificuldade é isso aí, é selecionar os líderes, os representantes do povo, né? Por que, professor, essa dificuldade? Porque nós não pesquisamos, né? Nós não vamos a fundo e quando procuramos fazer uma pesquisa, conhecer a idoneidade, a personalidade desse cara que vai nos representar, às vezes nós encontramos aí, muitas vezes nós somos levados, né, por um fake, uma personalidade, uma característica que é fake, né? E aí nos deixamos iludibriar por falsas promessas, né, de pessoas que não têm um caráter ilibado e que só querem o poder ou só estão no poder em benefício de si próprio, né? Então, uma pesquisa, obviamente, que não é o suficiente, né? Vamos falar um pouquinho de partidos políticos. Mais uma vez, ressalto aqui que eles nascem da necessidade de alguns grupos se organizarem para vencer eleições. Nas sociedades mais estratificadas, surgiram partidos identificados com classes sociais, mais próximos ou mais distantes das ideologias dominantes. No século XVIII, o filósofo irlandês Edmund Burke propôs uma das primeiras definições de partido político. Para Burke, partido político era a união de um grupo de indivíduos que, a partir de um princípio aceito e comum acordo, promove ações conjuntas voltadas para o interesse nacional. Esse é o cunho principal da criação de um partido político. E aí nós vamos ter dentro da apostila também os partidos da história. Bom, na estrutura política dos países que vivem sobre o regime democrático representativo, os partidos políticos eles são parte essencial da sua organização. Então nós podemos definir partidos políticos como uma organização voltada para uma disputa do controle legítimo do governo de uma nação ou de uma região por meio de um processo eleitoral. Ou seja, quando eu digo processo eleitoral, é o voto. As formas como se organizam esses grupos partidários depende de como são estipuladas as regras desse embate político dentro de um país ou de uma nação. Então, dito isso, né, os sistemas eles podem ser unipartidários
em que apenas um partido único forma o cenário político de uma nação. Eles podem ser bipartidários, em que apenas dois partidos políticos disputam o poder, ou pluripartidário, onde vários partidos diferentes, né, disputam e se envolvem no poder, que é o caso aqui que eu trouxe para vocês, né? Eu coloquei aí PSOL, PDT, PSB, a maioria das siglas dos nossos países, então, dos nossos partidos. Isso é pluripartidarismo. Nós já tivemos aí o bipartidarismo, né, que se resumia a Arena e PMDB. PMDB, se eu não me engano, isso. Sistemas eleitorais e partidos. Assim, a organização partidária, eu posso colocar para vocês que ela é a chave para a manutenção de um governo que nós chamamos de representativo. Isto é, um sistema político em que os membros da sociedade se submetem a um governo e eles escolhem os indivíduos que vão representar os anseios dentro desse jogo político. Essa forma de governo representativo, ela é justificada diante das dificuldades que se encontra, né, no que diz respeito a tomar decisões diretas, em que a população ela vota diretamente nas questões do seu governo, já que realizam aí frequentes votações absolutas, que no caso de um país democrático é extremamente custosa e demorada. E por conta disso, é aquilo que nós chamamos de plebiscito, ela é pouco prática. Então, dessa maneira, né, a organização partidária ela varia de acordo com o sistema eleitoral ao qual elas estão submetidas. Tem um cara, né, chamado Norberto Bobbio, ele define o sistema eleitoral como procedimentos institucionalizados para a distribuição de encargos por parte dos membros de uma organização ou alguns deles. Então, assim, de forma mais simples, um sistema eleitoral, só para que vocês entendam, é a forma como são estipuladas as regras que vão determinar como os votos de uma eleição elas vão atuar na definição do corpo político que exercerá o poder no governo que nós chamamos de legitimados, tá? Então, dentro dos partidos da história, a gente percebe lá que no século XVIII, lá na página 41, grandes transformações socioeconômicas abalaram a ordem tradicional e ameaçaram as relações de poder estabelecidas. Nesse contexto, enquanto o direito de participação popular foi reconhecido, se desenvolveram as estruturas políticas do Estado e das organizações da sociedade civil. Essa organização da sociedade civil remete aí ao surgimento dos partidos. Os partidos apareceram primeiro nos países que adotaram governos representativos. Por meio dos partidos, grupos que lutavam pela ampliação da atuação política, o que propunham formas de reestruturação sociopolítica. Então eles surgem com aquilo que eu coloquei, com o objetivo de ter mais legitimidade pelo povo. Professor, então existe alguma diferença de partidos dentro dessa formação da história? No segundo parágrafo aí da 41, né, tá assim: na primeira metade do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, houve a afirmação do poder da burguesia e a difusão do parlamentarismo. Na Inglaterra, o Reform Act, ou Lei da Reforma, de 1832, estendeu o direito ao voto às camadas industriais e comerciais. Surgiram grupos organizados para angariar votos de determinados candidatos ao parlamentarismo, liderados por indivíduos notáveis da sociedade que preparavam programas eleitorais. Olha que interessante. Os eleitos não se viam como responsáveis por sua atividade diante da organização que os elegeu, ou dos eleitores. Essas organizações partidárias eram destinadas exclusivamente a apoiar atuações individuais do parlamento. Pois bem, nós podemos identificar aí duas grandes famílias de sistemas eleitorais, tá? Os sistemas majoritários
e os sistemas proporcionais. E se a gente for mais fundo, ainda há um terceiro sistema que vai se configurar pela junção de certas características da fusão dos majoritários e dos proporcionais. Então, isso eu poderia colocar como um sistema eleitoral misto. Entretanto, nesse texto de vocês aí, tá, o que eu gostaria de deixar bem claro é que a gente está abordando não só o sistema majoritário e o proporcional, mas a diferença básica que existe entre esses dois tipos de sistemas, tá? O majoritário e o proporcional. Vamos ver. O majoritário, ele se precave, né? Ele tem uma precaução, na minha concepção, que eu chamo de extra, onde a maioria vai poder decidir aquilo que lhe é conveniente. Então, em virtude de discussões recentes, né, que foram reacendidas aí em algumas propostas políticas, né, que fosse analisado de uma outra maneira essa distribuição de amplitude de poder, né? Não só o poder legitimado pelo povo, mas o poder de veto também na mão dos governantes. Tá? Então, assim, hegemonia e poder, página 42. De modo geral, a palavra hegemonia é empregada como sinônimo de domínio ou supremacia. Hegemonia caracteriza domínio, supremacia. Entre os antigos gregos, a palavra significa ação de guiar, autoridade, proeminência, poder absoluto e direção suprema. E era usada para indicar o poder de comando dos chefes de exércitos diante de suas tropas. Nos dias atuais, a referência às potências hegemônicas no plano internacional designa o predomínio não só militar, mas também econômico e cultural de uma nação sobre outra. A potência dominante aparece como referência ou modelo a ser seguido pelos países dominados. Quando nós falamos de hegemonia, que é esse domínio, obviamente que vai haver aí uma hierarquização natural no mundo. E aí eu até brinquei com a Maria Eduarda dentro de uma das questões que eu gostaria de frisar e voltar a essa discussão dentro dessa hierarquização. Num sistema democrático, obviamente que ela ainda existe. E o executivo, né, dentro do nosso sistema de governo, que seria o presidencialismo, ele pode fazer o que ele quer? Obviamente que não. Né? Tem aí uma divisão de poder. Né? E eu acredito que ainda, dentro desse esquema democrático, né, e presidencialista, fica um tanto quanto obscuro, saber quem manda mais e quem manda menos. Porque o presidente, ele acha que ele bate o martelo e ele pode fazer chover. O Congresso, ele tem aí a possibilidade de vetar, né, algumas coisas, algumas medidas que ele acha descalabro, né, do governo, do executivo. E aí é onde eu volto àquela discussão. E aí pode ocorrer o intervencionismo. Né? De que maneira? É isso que eu quero trazer para uma aula que nós vamos propiciar, é muito bacana. Voltando a essa questão. A hegemonia é um poder de fato, pois não se trata de um preceito jurídico previsto no direito internacional. Da Roma antiga à Alemanha nazista, passando-se pela França de Carlos V, por Portugal, Espanha e Inglaterra, a associação entre hegemonia e poderio militar sempre esteve presente nas relações internacionais. É só lembrar aí de Bonaparte, de Hitler e alguns outros aí, tá? Para análise sociológica, entretanto, interessa outro sentido da palavra. Os sociólogos, em particular os marxistas, empregam hegemonia para explicar as relações assimétricas e desiguais entre classes sociais, partidos políticos ou mesmo entre instituições públicas e privadas.
A hegemonia ela pode ser construída pela percussão ou quando a coação, que é mais intensa, pela força. Nesse caso, pode-se falar também em dominação. No caso da história brasileira, um exemplo significativo foi a hegemonia exercida pelas oligarquias cafeeiras, tá, de São Paulo e de Minas Gerais durante a Primeira República, que era a política café com leite lá. Tá claro isso? Então a hegemonia ela pode estabelecer de outros modos. O marxista italiano Anthony Giddens propôs nos cadernos de cárcere a teoria da hegemonia, que seria essa. Presta atenção. Segundo esse italiano Anthony Giddens, que é um seguidor, um adepto de Marx, ele coloca a capacidade de direção intelectual e moral, em virtude da qual a classe dominante ou aspirante ao domínio, quando diz aspirante ao domínio, que está se preparando para dominar, consegue ser aceita com guia legítimo. Constitui-se em classe dirigente e obtém o consenso ou a passividade da maioria da população diante das metas impostas à vida social e política de um país. Ou seja, através de uma maquiagem, consegue o poder e, através deste poder, vai fazer o povo ser submisso às suas vontades. Tá claro isso? Então, numa sociedade de classes, segundo esse Gramsci italiano, a supremacia de uma delas se dá pela combinação de domínio e hegemonia. O domínio pelo mecanismo da coerção, no caso que estudamos aí, da indução da sociedade política. E a hegemonia pelos mecanismos da sociedade civil. A conjugação entre força e consenso é fundamental a todo o Estado. O que varia é a proporção entre esses dois mecanismos. Eu particularmente acho isso, essa fala, né, essa coisa de funcionar em cima dessas duas demandas, espetacular. Eu vou repetir para vocês. A supremacia de uma delas se dá pela combinação do domínio e hegemonia. Aí divide. O domínio pelos mecanismos da coerção da sociedade, ou seja, induzir a sociedade. E a hegemonia pelo mecanismo da sociedade civil, ou seja, a conjugação entre a força e a coerência é fundamental para todo Estado. Quando eu digo que essa conjugação ela é fundamental para todo Estado, é que não dá, mesmo dentro de uma democracia, viver sem essas duas conjugações, que é a força e o consenso. Tá? É como se nós analisássemos agora nesse momento que estamos vivenciando. Nós temos a democracia, nós vivemos dentro de uma democracia, mas só que não é por vivermos dentro de uma democracia que nós podemos fazer absolutamente aquilo que quisermos, né? Tendo em vista esses grupos que estão ameaçando o Supremo Tribunal Federal, que estão ameaçando algumas autoridades, né? E aí coloca que todos têm direito à liberdade de expressão. Não, não é bem assim. Nós temos direito à liberdade de expressão, mas a minha liberdade ela acaba desde que eu afira o direito do outro. Tá claro isso? Gente, ficamos aqui, vou passar o link lembrando vocês que lá nos comentários coloquem o número de presença de vocês, que vai computar como chamada, né? E se tiver alguma dúvida, a gente pode colocar lá também que a gente ressarce, tá legal? Mas a mais nós encerramos hoje aqui e boa semana a todos. Estamos juntos, fiquem com Deus e qualquer eventualidade é só chamar no grupo. Forte abraço, boa semana, fiquem com Deus.